O líder da minoria na Câmara, o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB paulista, estará à frente da comissão brasileira que vai integrar a Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção. O convite foi feito pelo vice-presidente do colegiado, o senador mexicano García Cervantes. Criada em 2002, a organização reúne 170 senadores e deputados e 400 observadores de vários países que têm o papel de comparar as legislações de combate à corrupção e compartilhar experiências que vêm sendo adotadas pelos países no enfrentamento ao problema. Já está na linha conosco para falar sobre esse assunto o deputado Mendes Tame. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco. Bom dia, o prazer é meu. Deputado Antônio Carlos Mendes Tame, qual que é a importância desse tipo de troca de experiências, de fazer essa legislação comparada também e tentar aprimorar os mecanismos de combate à corrupção no Brasil e no mundo? Acima de tudo, é o fato de nós termos à mão, automaticamente, sem nenhum custo, sem nenhuma dificuldade, as boas práticas, os bons resultados em países que têm deputados, que têm parlamentares, deputados e senadores voltados ao combate à corrupção. Nós temos isso já em diversos países, com bons resultados, e nós podemos multiplicar isso aí por diversos integrantes dessa Organização Global de Combate à Corrupção. Por isso, o fato do Brasil passar a ter um capítulo da GOPAC é algo extremamente promissor e auspicioso para todos nós. Deputado Mendes Tame, na semana passada, aqui em Brasília, foi realizada durante toda a semana a Conferência Internacional Anticorrupção, que é organizada pela Transparência Internacional, ou seja, são organizações, né, são ONGs que promovem o debate com vários atores nesse setor contra a corrupção, também com a participação dos governos, né, pelos países onde essa conferência passa. Qual a diferenciação que o senhor faz entre esse debate que é feito, digamos assim, independente, do debate que é feito, por exemplo, por essa Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção? A conferência que teve lugar aqui no Brasil é uma conferência que reúne todas as organizações, as inúmeras organizações, Transparência, outras, Anistia, todas essas instituições nacionais que atuam no âmbito do legislativo, do executivo e de outras instituições não governamentais para chegar a bons resultados. A GOPAC, ela atua especificamente no âmbito do legislativo. Ela é uma organização de parlamentares. O fato de eu ter sido convidado, justamente nessa semana, decorre da razão de que o senador, que hoje é o vice-presidente da GOPAC, que é um senador mexicano, estava justamente no Brasil para participar dessa conferência. Da conferência. É uma conferência maior que reúne todas essas instituições, do legislativo, do executivo e de todos. Agora, a GOPAC também realiza reuniões internacionais. Todo ano, ou cada 2 anos, ela realiza uma conferência só da GOPAC, só do legislativo, centrada na legislação. Porque o combate à corrupção não é apenas legislação, mas a legislação tem um papel fundamental, porque é ela que vai dar a obrigatoriedade, a compulsoriedade naquilo que é estabelecido. Por exemplo, um órgão do executivo, uma corregedoria, um tribunal de contas, ou a prerrogativa do poder legislativo de fazer uma comissão parlamentar de inquérito, ou os poderes do Ministério Público, tudo passa por leis. Tudo são leis, são legislações, é um arcabouço jurídico que tem que ser construído para proteger o erário, para inibir atos de corrupção e para punir de uma forma exemplar aqueles que delinquirem. Que exemplos o senhor vai levar que o Brasil tem atuado no combate à corrupção? Bom, no Brasil, o que nós estamos assistindo é um poder judiciário que se agiganta, que começa realmente a dar um excepcional exemplo de respeito à legislação e que nós esperamos que isso seja seguido por todos os juízes de primeira e de segunda instância e que passe a ser uma regra no Brasil, uma punição exemplar, não seja um caso excepcional comemorado como
uma vitória da democracia. Isso passa a ser algo absolutamente corriqueiro. Em suma, o judiciário está fazendo a sua parte. Nós temos alguns estados em que os tribunais de contas trabalham bem, outros em que não trabalham. E temos também corregedorias em muitos órgãos do governo que já começam a fazer um bom trabalho até preventivo. O que falta? O que falta é o exercício, por exemplo, do legislativo, das suas prerrogativas de fiscalização, por exemplo, a sua atuação na CPMI. Nós acabamos de assistir um espetáculo deprimente em que a CPMI do Cachoeira encerrou as suas atividades, agora vai encerrar agora no fim do ano, sem ter quebrado o sigilo bancário de 29 empresas fantasmas laranjas que desviavam recursos da Delta, certamente como uma passagem, né, um deltoduta, para que, passando por elas, fosse irrigar as contas de políticos, de agentes públicos e outras atividades ilícitas, ou pelo menos atividades escusas. Bom, deputado Antônio Carlos Mendes Stame, nós temos, obviamente, muito a aprender e alguma coisa também a ensinar, mas qual país o senhor acha que poderia servir de referência para a gente em termos de combate à corrupção hoje, que tem empregado instrumentos novos? Nós também temos empregado instrumentos novos, a lei da ficha limpa talvez seja o maior exemplo deles. Temos outros mecanismos aí que estão como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, mas tem um país hoje que seja referência pela, digamos assim, pela velocidade ou pela forma como tem mudado assim, suas instituições no combate à corrupção? Basicamente, os países que têm tido os melhores resultados são aqueles que adotam como prática cotidiana transparência absoluta dos atos públicos, ou seja, a utilização daquele pressuposto que o Norberto Bobbio, o cientista italiano que falecido há 7 anos, sempre dizia: todos os eleitores são muitos, os eleitos são poucos, mas todos os eleitores, que são muitos, têm o direito de saber absolutamente tudo aquilo que os eleitos fazem. Tudo, absolutamente tudo. Isso é o que nós chamamos de uma transparência absoluta nos atos públicos. E o segundo fato, deixar a imprensa absolutamente livre, sem nenhuma restrição, sem nenhum amordaçamento da imprensa, para que ela possa executar o seu papel de formação política, levar a informação para que a informação propicie a formação política. Mais uma vez, deputado Antônio Carlos Mendes Stame, líder da minoria aqui na Câmara, deputado que é do PSDB de São Paulo e que vai liderar essa comissão brasileira que participará da Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado e um excelente encontro. Muito obrigado, prazer.